Bom dia, aqui é Remo Noronha, com aulas de Física e Matemática. Hoje eu quero bater um papo com vocês, mais sobre um incômodo que eu tenho quando dou de cara com uma avaliação ruim. Quando alguém prepara uma prova para testar um aluno ou entreter, não sei, né? E a questão é mal feita. Felizmente, essa última prova do Enem, pelo menos eu ainda não fiz a prova de matemática, a de física está um primor, está muito bem feita. Poderia questionar assim, a distribuição das matérias, sentir falta da prova de ótica, essa coisa toda. Mas não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de questão mal feita mesmo. E um exemplo clássico, dessa vez que eu não vou nem precisar tirar minha carinha daqui, é esse daqui, ó. Tem um triângulo, então 6, 8, e a pergunta é, ache o X. Aí o aluno vai lá e diz, está aqui. Então, fica aquela grande questão, que a pessoa falou, está errado. Um aluno, se por um acaso eu der uma bobeira de fazer uma questão dessas, avalie um aluno e o aluno me dá essa resposta, eu dou certo para ele. Porque respondeu a pergunta. E não está claro se a pergunta é uma espécie de uma pegadinha, sei lá, fingindo ser uma questão de lógica, ou se está mal feita mesmo, né? Primeiro, se você quisesse fazer Pitágoras aqui, teria que dizer que o triângulo é retângulo. Não tem isso em lugar nenhum. Segundo, faltou capricho, né, gente? Eu já vi falhas de avaliação de tudo quanto é tipo. Então, por exemplo, sem citar nomes, o cara dá aula em 10 escolas diferentes, que seria a mesma matéria. Em escolas diferentes chega, por exemplo, vai dar aula de cinemática numa aula, numa turma, melhor dizendo, ele só conseguiu ensinar a MV movimento uniforme, na outra ensinou movimento uniformemente acelerado, faz a prova com uniformemente acelerado, e a turma que não viu, azar, eles não quiseram estudar, eles atrapalharam e tudo mais, e você avalia o aluno daquela determinada turma numa matéria que não teve acesso ao conteúdo antes. Então, erros de avaliação acontecem aos montes. E para completar a história, a gente ainda tem aquela questão da escola, né? Que quem não cola não sai da escola. Trazendo uma distorção de que as pessoas fingem que estão sendo avaliadas, e o professor finge que avaliou, e todas essas questões eu acho que a gente já discutiu aqui. Tendo isso em mente, uma grande amiga ontem me mandou isso aqui, ó. No enunciado estava assim, questão do Enem. Então, qual deles tem 2-0, 2-4? Então, 0-0, você está vendo aqui, ó. 2 zeros e 2 quatros. 0-0, então você está vendo 2 zeros e 24, né? Ou seja, 2, 4, ou 2000 e 24. Aí a pessoa falou assim, Remo, isso aí me disseram que é uma questão do Enem. Eu respondi, não é uma questão do Enem. Tem algumas coisas aí que deixam claro ser uma questão do Enem. Porque o Enem você pode ter críticas, mas é uma prova que ela passa por um grupo multidisciplinar. E para começo de conversa, você não teria esse erro de português aqui. O tem, quando você está lidando com um plural, teria que estar acentuado. Qual deles tem? Então, para começar, um erro de português. Número 2, que dê as opções D e as opções E. Se fosse uma questão do Enem, teria A, B, C, D, E. Então, a primeira coisa que eu
simplesmente disse assim, ó, não é questão do Enem, não, você não tem que se preocupar com isso, você não tem que falar para o seu filho, seu sobrinho, ou seu amigo que vai fazer a prova do Enem, que tem que estudar isso, que não tem, não é questão do Enem. Aí a pessoa voltou a falar comigo, mas Remo, qual seria a resposta? Bem, quando a coisa é mal elaborada, você tem que, assim, meio que entrar na mente da pessoa que fez a questão para tentar adivinhar o que ela queria dizer. E primeira coisa que eu pensei quando vi essa aqui, tudo bem, vou tratar como uma questão já tentando ser telepata, né? Eu penso que isso aqui pode ter sido traduzido do inglês, porque em inglês, no ano 2024, você fala 2024. Então você separa assim, né? 20, 24. Você não fala 2024. Em inglês você fala 2024, 2024. Então, começa aí com a possibilidade disso ter sido traduzido, mas isso é uma intuição minha, não tem nada a ver. Agora, olha só. Por onde eu mataria, apesar do erro de português, eu mataria essa questão pelo português, ó. Qual deles tem dois, se fosse 2 zeros, eu poderia ver aqui, ó. Então, como falta esse S aqui, eu de cara eliminaria a letra A e a letra B. Então, ó, qual deles tem 2 0, 2 0, 2 4 e marcaria a letra C, tentando adivinhar o que uma pessoa que fez uma brincadeira, isso é uma pegadinha, isso não é uma questão. O que a pessoa quis dizer, sabe? É tipo, o que é? O que só coruja tem. Aí, sei lá, que só coruja tem, porque aves tem um montão de coisa em comum, qualquer coisa que eu imaginar que uma coruja tem, um pombo deve ter também. A resposta certa é corujinha. Só coruja tem corujinha. Isso não é uma questão, isso é uma pegadinha. Então, a gente está lidando aqui com uma pegadinha. E, infelizmente, já esbarrei com provas que, em vez de questões, tinham também pegadinhas no meio das questões. Uma outra coisa que eu não gosto de ver em avaliação é assim. Você não conhece a banca, mas digamos que alguém da banca está estudando uma área muito específica, por exemplo, sei lá, uma prova de história. E alguém da banca é super doutorado, especializado, rotulado, avaliado, se quiser voar, em, sei lá, segundo reinado. Aí a prova vem com 80 questões de segundo reinado e uma questão sobre, sei lá, sobre a Era Vargas, né? Então, uma coisa que eu canso de dizer é que o primeiro passo da avaliação é entender a intenção do avaliador. E fica aí uma conversa nossa aí, principalmente para você que leciona, parar e refletir sobre como você avalia seus alunos. Legal? Não é isso. Eu acho que nem cabe a despedida normal aqui, porque isso também não foi uma aula normal. Eu só vou me despedir de vocês mandando aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.